quando os pais sepultam seus filhos. Esta é a lição número 10 da classe de adultos e é a lição mais difícil de ser vivida do trimestre, uma vez que neste trimestre nós falamos sobre quando a família age por conta própria. Então isso nós podemos consertar, nós paramos de agir por conta própria e vamos consultar ao Senhor. A predileção dos pais para os filhos nós também podemos mudar, o ciúme nós também podemos mudar, ídolos na família nós podemos retirar, o motim em família temos como consertar. Todas essas lições há como mudar, né? Nós temos como mudar o cenário. Mas quando os pais sepultam seus filhos, isso os pais não podem mudar. Eu te darei uma referência sobre um sepultamento que Jesus estava presente, que ele mudou. Mas numa questão humana, é impossível um homem, né, um pai, uma mãe, fazer ressuscitar seu filho. Isso somente o Senhor pode fazer. E temos um caso bíblico. E você fica aqui comigo que você vai se lembrar deste caso. Texto áureo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios capítulo 4, versículos 8 e 9. Verdade prática. Não devemos ser indiferentes à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar como quem não tem esperança. Realmente, quando a morte ela sempre chega, de modo geral, inesperadamente. Acontece, é claro que quando alguém está em alguma situação, por exemplo, está com um ente querido no hospital, um estado grave, a morte quando chega já meio que esperada assim no bom sentido, né? Que esperava que a pessoa morresse, né? Mas era possível. Mas de modo geral, a morte ela vem do nada, ela brota. E como é que nós vamos reagir a isso? Isso realmente é uma situação muito delicada, é muito difícil, mas nós também não podemos nos desesperançar. Nós também não devemos nos desesperar quando isso acontecer. Ficaremos tristes, é verdade, todos nós passamos por isso, e eu sinto do fundo do meu coração, desejo que você como pai ou mãe nunca passe por essa situação de ter que sepultar seu filho, porque realmente é algo muito doloroso para os pais. Introdução. O patriarca Jó era um homem próspero, tinha uma família feliz e desfrutava de razoável segurança. Sua esposa era uma mulher dedicada à sua casa e tudo parecia dentro da normalidade, até que a tragédia familiar se abateu sobre a casa. Isso sim é uma grande tragédia familiar. Jó, apesar de ser uma das pessoas que Deus deu testemunho dele, Jó era um homem temente ao Senhor, era um homem íntegro, temente a Deus. Entretanto, olha que situação que aconteceu com ele. Ele perdeu 10 filhos de uma vez. Imagina esse funeral, imagina o sepultamento, imagina esta situação, 10 filhos sepultados de uma vez. Vou aqui lembrar que Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas, portanto 10 no total. Então veja que situação delicada, difícil. Por conta disso, muitas pessoas até dizem que Jó foi só uma história fictícia, porque não é possível que uma pessoa tenha sentido tamanha dor e tenha se segurado, né? Tenha suportado tamanha dor. Entretanto, o livro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14 e 20, nos testificam que de fato Jó existiu. E grande foi essa tragédia, né? Imagina a dor deste homem, desta mulher, né, que é a esposa de Jó também. Então veja que há aqui uma esperança. E qual é a esperança no sepultamento? Lá no livro de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 11, a Bíblia menciona que uma viúva estava indo sepultar seu filho, né, um filho único. E Jesus, vendo aquilo, agiu de íntima compaixão e disse à mulher: não chores. Aí você observa bem nesse cenário, imagina a pessoa indo sepultar o seu único filho, a sua única esperança, lembrando que essa mulher era viúva, portanto não tinha marido, a única alegria dela era o filho, e o filho também, como era único, também tinha partido. Então imagina a tristeza,
a desolação desta mulher, completamente desamparada, indo sepultar seu filho. E Jesus chega para ela e diz: não chores. Em princípio, numa situação dessa, o que vamos dizer? Quem é este que fala isso? Como é possível? Que pessoa é essa? Que homem é este indelicado que fala isso para essa mulher, nessa situação que ela está passando? Mas a Bíblia menciona que Jesus, após dizer isso, tocou no esquife e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E depois entregou ele à sua mãe. Então, quando esta mulher, né, no caso a mãe, estava indo sepultar o seu filho, Jesus mudou todo o cenário de tristeza, ia sepultar o seu único sonho, e agora o Senhor Jesus fez ressuscitar este menino. A Bíblia diz que Deus é aquele que faz descer a sepultura, mas também faz subir da sepultura. Este é o Deus que nós servimos, o Deus da vida. Portanto, mesmo numa situação de morte, o Senhor pode ressuscitar. E aqui é bom deixar claro que é no sentido físico, no sentido literal do negócio. Né? Temos alguns casos de pessoas que realmente foram ressuscitadas pelo Senhor Jesus nos nossos tempos, né? Não somente nos tempos bíblicos, mas também nos nossos tempos. Mas é verdade que numa situação de sepultamento, o pai não vai sepultar, a mãe vai sepultar. É uma situação muito difícil. Imagina, por exemplo, Abraão, que foi sacrificar Isaac. Imagina o coração desse homem, que o Senhor mandou ele, eita, só o sangue do cordeiro. A família de Jó. Quem era Jó? Seu caráter santo foi testemunhado pelo próprio Deus, homem sincero, reto, justo, temente a Deus e por isso se desviava do mal. Falar de Jó é algo ao mesmo tempo fácil e ao mesmo tempo difícil. Fácil porque era um homem íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. E difícil é viver o que ele vivia. Jó é na Bíblia, de tantos personagens, inúmeros personagens importantes, Jó tem algo em especial na vida de Jó. Triste, doloroso. Jó foi o personagem bíblico depois de Jesus que mais sofreu na Bíblia. Ninguém sofreu mais do que este homem. E veja que, apesar de tudo isso, ele se manteve firme, se manteve fiel ao Senhor. E ele se desviava do mal. A Bíblia diz no livro mesmo de Jó, em 28, que o temor do Senhor é a sabedoria e apartar do mal a inteligência. Então, quando nós nos apartamos do mal, nós estamos demonstrando que somos inteligentes. Então, que nós tenhamos isto como parâmetro, na vida de Jó como parâmetro. A esposa de Jó. Indiscutivelmente, a esposa de Jó foi perdendo a paciência diante da provação do seu esposo. Seu desespero afetou sua fé, a ponto de levá-la a declarar para o seu marido: amaldiçoa a Deus e morre. Aqui eu vou falar algo para você que é muito interessante, que no sentido original do texto, a Bíblia menciona que abençoa o teu Deus e morre. Mas esse abençoa que ela fala é uma forma irônica. Então é correto dizer que realmente a mulher de Jó disse amaldiçoa Deus e morre. Apesar que ela não falou amaldiçoa, ela falou abençoa, mas ela falou abençoa de uma forma irônica, querendo dizer o contrário. Mas há uma questão aqui na vida dessa mulher que é completamente, não digo plausível, mas é pelo menos justificável. Esta mulher viu o sofrimento do seu esposo, que era ali, o patriarca, ele era um porto seguro desta mulher. Então ela via a sinceridade, a integridade de Jó. Então ela vê este homem que era íntegro diante de Deus, sofreu o que estava sofrendo, ela realmente ficou muito abalada. E isto aqui não é que vai ser referência para nós, né? Esta fé abalada, mas é justificável. Muitas vezes nós, por muito menos, deixamos Jesus, né? Então veja que aqui é uma situação, ela perdeu 10 filhos de uma vez. Imagina o coração desta mulher, porque nós falamos muito de Jó, mas os filhos não eram somente de Jó, né? Os filhos também eram desta mulher. E imagina o coração dessa mulher. Ela perdeu 10 filhos, perdeu a riqueza, porque Jó também perdeu, uma vez que ela está com ela, então perdeu também. E ainda vê o esposo na situação, as mulheres de modo geral, quando ela vê o seu namorado, noivo,
ou o esposo sofrendo, elas sofrem também. Então, imagina a angústia desta mulher. Então, nós falamos muito, né, que esta mulher, ela fez isso ou ela deixou de fazer aquilo, mas a verdade é que, apesar dela ter sido infeliz no comentário dela, ela se manteve junto com o patriarca. Eles não se separaram. Ela se manteve fiel ali ao seu esposo, né? Então, ela se manteve firme também, por que não dizer a Deus, né? Os filhos de Jó. A Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias, ou seja, havia zelo e cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. Uma pergunta para você bem delicada. Você tem orado por seu filho ou por seus filhos, suas filhas? Você tem mesmo buscado ao Senhor por ele, por elas, por eles? Isto é uma pergunta muito interessante que nós temos que fazer para nós mesmos. Talvez você até não seja pai ainda, apesar de talvez seja casado, mas não seja pai, ainda não seja mãe. E aí você vai dizer, eu não preciso orar porque eu não tenho filho, eu não tenho filha. Seja a pessoa que é aí que você precisa de orar mesmo, para que o Senhor te conceda a bênção de ser pai, a bênção de ser mãe. Então, isso aqui traz para nós que Jó se importava com seus filhos. E quantas vezes nos lares hoje, cristãos, os pais não oram por seus filhos, dá telefone na mão das crianças para as crianças brincar com joguinhos, deixa em frente à televisão, mas não ora por eles. Deixa que a mídia, né, a grande mídia, televisão, internet, enfim, eduque seus filhos, mas nós devemos orar por nossos filhos, pelo bem-estar espiritual deles. Eles precisam ter uma vida diante do Senhor, mas para eles terem uma vida diante do Senhor, eu preciso ser exemplo para eles. Eu preciso ser exemplo. Eu preciso, como pai, fazer o que tem que fazer, orar, buscar o Senhor por eles. Ou, no caso, a mãe, né? A mãe também da mesma forma. Então, nós devemos ter muito esta responsabilidade na nossa vida de orar por nossos filhos. Sinopse: Jó era um homem bem-sucedido, era casado e tinha muitos filhos. Em todas as áreas, o patriarca era próspero. Lidando com a morte dentro da família, Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte dos filhos. Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Quando tudo parecia normal, a morte os surpreendeu. Todos os seus filhos morreram. É incrível que não ficou nenhum. Todos morreram. E morreram juntos, na mesma hora. A notícia veio de uma forma do nada. Chegou a notícia, seus 10 filhos morreram. Imagina só. Olha o cenário. Uma vida boa, tranquila, próspera, financeiramente, espiritualmente, tudo bem, graças a Deus, e de repente, olha, Jó, seus 10 filhos morreram, acabaram de morrer. Olha a situação. Vê bem o coração deste homem. Perceba essa situação. Olha também o fato desta mulher, né, a mãe dos filhos, né, a esposa de Jó. Agora imagine este lar, que outrora era feliz com 10 filhos e agora não tem nenhum. Todos morreram. A morte é algo muito doloroso de se viver. É curioso, né? Viver a morte é doloroso demais. É doído demais. Quando se perde um ente querido, é algo muito dolorido. É algo muito ruim. E nós ficamos muitas vezes nos perguntando, né? Perguntando ao Senhor por que isso, por que, por que, por que. Nós nos esquecemos que todos nós morreremos. Mas a verdade é que a morte sempre nos pega de surpresa. A morte, ela sempre nos mostra para nós o quanto nós somos frágeis. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua família. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Nesse contexto, Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontalmente com a morte de seus filhos. O adversário, ele não brinca de ser adversário, né? O adversário, ele é cruel, ele é perverso, ele não mede a maldade. Para ele, quanto mais maldade, melhor. E veja como ele testou a fidelidade de Jó, matando todos os seus 10 filhos de uma vez. Um filho já era difícil, imagina 10.
ele acabou com a vida de Jó. Algumas pessoas dizem que Jó não murmurou diante da provação, o que não é verdade. Jó realmente ele murmurou. O que Jó não fez foi blasfemar. Blasfemar ele não blasfemou. Agora veja bem, olha que situação. Uma família que outrora era feliz, de repente vem a tristeza de uma forma profunda. E aqui é muito profundo. O adversário sempre afronta a família de Deus, sempre de uma forma direta. Quando uma família está feliz, está alinhada com o Senhor, o adversário ele sempre procura uma brecha, uma forma para fazer com que essa família seja desestruturada. E independente do que ele vai usar, ele sempre tem uma artimanha para destruir a família se nós não vigiarmos. Agora, apesar que mesmo vigiando, há algumas situações que fogem ao nosso controle. Aqui no caso foi uma permissão de Deus, então Jó não tinha o que fazer porque Jó não detém a vida dos seus filhos. Os seus filhos não existem porque Jó dá a vida a eles. Quem dá a vida é o Senhor é o dono da vida. Então nós chegamos à conclusão de que o adversário, independente da área, ele sempre vai dar um jeito ou procurar um jeito de querer afrontar a família de Deus. Então nós que somos da família de Deus, nós devemos ser sempre perseverantes em oração, para quando esta provação vier, nós venhamos fazer como Jó, continuar firmes na presença do Senhor. Fidelidade ao Senhor em meio à dor. O capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. De uma forma aqui figurada, nós podemos dizer que essa adoração de Jó foi um tapa na cara do diabo. O diabo, achando que Jó iria blasfemar no rosto do Senhor, como ele disse, Senhor, este teu servo vai blasfemar na tua face. Veja que Jó se manteve firme e adorou. Que coração é esse? Perdeu 10 filhos, perdeu tudo que possuía e adorou ao Senhor. É interessante dizer que Jó, ele foi muito, eu vou usar uma expressão aqui, foi crente. Ele foi muito crente. Ele foi um homem de Deus verdadeiramente na provação. E que provação foi essa? E veja que a Bíblia diz, nu saí do ventre da minha mãe e é nu que tornarei para lá. O Senhor me deu e o Senhor levou. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, Jó continuou firme. Jó não murmurou. Ele continuou firme e aqui adorou ao Senhor, mesmo diante de tamanha dor. Será que nós estamos adorando ao Senhor na nossa dor? A nossa dor provoca uma adoração genuína. Quando nós estamos numa situação de dor e nós realmente adoramos ao Senhor, realmente é uma adoração diferente. É algo que vem do fundo da alma, do fundo do coração. E isso é verdadeiramente uma adoração a Deus e acaba sendo também um tapa na cara de Satanás, porque ele vê que realmente para ele não dá. Para ele realmente aqui é adoração. Então nós devemos sempre estarmos adorando ao Senhor mesmo nas dificuldades. Eu sei que é difícil, claro que é difícil. Nós não podemos ser indiferentes, ainda mais a questão de luto, Mas nós devemos ser firmes na presença do Senhor. Sinopse: Jó e sua esposa foram surpreendidos pela morte de seus filhos e tiveram que viver esse momento de dor. E que momento de dor, só o sangue do Cordeiro. Os cristãos e o luto. Não culpe a Deus. Não é muito difícil de, nos momentos de perdas inesperadas, o ser humano se deparar e passar a blasfemar contra Deus. Não é isso que aprendemos com Jó. Então, não foi isso que aprendemos com Jó, que na hora do desespero, da perda, fomos blasfemar contra Deus? De maneira nenhuma, não é essa a lição que Jó deixou para nós. Jó deixou algo profundo, que é não culpar a Deus pelos lutos da vida. Os lutos acontecerão, infelizmente ou felizmente, porque há quem diga que quem não morre não vê Jesus. É uma situação bem delicada, é verdade, mas nós devemos ter sempre isso,
Deus é que é o dono da vida. É Ele quem dá a vida e é Ele quem tira. Então nós devemos estar muito firmes no Senhor para que nós não venhamos culpar a Deus quando nós perdemos um ente querido. Vivendo o luto. Com o patriarca Jó, aprendemos que o crente em Jesus não deve ser indiferente ao luto, pois psicologicamente isso não é saudável. Como seres humanos, devemos manifestar as emoções próprias de um momento de luto, tais como o choro, o silêncio, a compenetração. Viver o luto, não querer demonstrar que está triste, psicologicamente não é algo saudável. Importante mesmo, já que está no luto, importante é colocar isso para fora. Né? Algumas pessoas choram profundamente por causa de alguém, outros ficam em silêncio, né? Ficam mais concentradas, ficam mais se retiram, né? Ficam no seu canto. Cada um vai expressar esse momento de dor de uma forma. Há pessoas que têm uma força fora do comum para suportar o luto, mas por dentro só Jesus sabe. Então, muitas vezes, nós às vezes até falamos, a pessoa acabou de perder um ente querido, está aí sorrindo, está sorrindo por dentro naquele momento, mas só Deus sabe a dor que a pessoa sente por dentro. Né? Para quem diga, Shakespeare dizia, né? Todo mundo é capaz de suportar uma dor, menos quem a sente. Então é muito fácil, às vezes, a gente colocar a dor em alguém, essa dor, isso, é aquilo, mas só quem sente a dor é que sabe. Então, há pessoas que expressam esse momento de dor de forma diferente. Algumas pessoas ficam em silêncio, outras pessoas gritam, outras pessoas choram. Né? Cada um tem uma forma, outros fazem tudo ao mesmo tempo, né? Chora, grita, depois fica em silêncio, ou ao contrário, né? Fica em silêncio, depois chora e grita. Então, a verdade é que nós não temos para onde fugir da morte, né? Ela virá, mas é importante que nós venhamos viver o luto, né? Nesse sentido de colocar ele para fora. Mantenha a esperança. É preciso levar em conta que o período do luto dura em média 6 meses. Se após esse período a pessoa não consegue voltar às atividades normais, é preciso buscar ajuda especializada, pois isso não é saudável. A pessoa chora, grita, fica em silêncio no luto, mas 6 meses, até 6 meses, as pessoas têm como normal, né? Algo natural. Se passar disso, é bom buscar um psicólogo e uma pessoa especializada para aliviar a dor. Eu tenho conheço uma pessoa que ela perdeu o filho já há muitos anos e até hoje ela chora profundamente, ela sente uma dor profunda por causa da morte desse menino. O menino morreu com mais ou menos 18 anos, mais ou menos. Isso já faz pelo menos aí seguramente uns 5 anos, mas tem bem mais do que isso. E até hoje ela chora profundamente. Ou seja, ela não conseguiu ter a esperança, ela não conseguiu vencer o luto, né? Chorar o luto, sentir dor naquele momento e depois ter uma vida, não vou dizer normal, né? Mas uma vida assim mais sossegada, começar a entender mais as coisas, porque o luto, aquela perda da pessoa, nós vamos sentir para o resto da vida, mas nós vamos aprender a viver com a ausência. Ainda hoje eu lembrei do meu saudoso pastor, estava num culto hoje pela manhã e um irmão cantou um hino que ele gostava muito, que é o hino 7 da harpa. Me deu aquela lembrança e é claro que eu fico triste de lembrar que meu pastor partiu, mas eu consigo ter a minha vida normal, tranquila, apesar da dor de sentir a falta desse meu pastor. Então nós devemos compreender que a nossa vida ela segue, né? Depois do luto, a vida segue. A gente vai demorar um tempinho, aí, em média 6 meses, né? Algumas pessoas até antes. Eu tive no sepultamento de um amigo, né? Um menino que faleceu com cerca de 20 anos. E o pai dele, que é pastor, a esposa dele também, muito firme na hora do sepultamento. Aqui um caso, né? O pai e a mãe sepultando o filho. Foi muito doloroso na hora, mas na mesma hora, tanto ele quanto ela estavam firmes na presença do Senhor e tocaram a vida normal. No dia seguinte, parecia que não tinham perdido o filho. É claro que ele sentiu dor, é claro que ela sente dor até hoje, e ele também, mas a vida que segue. Eles entenderam que ele foi um milagre de Deus, porque realmente ele foi um milagre de Deus. Ele tinha sido desenganado pelos médicos
que não viveria e viveu até cerca de uns 20 anos, o que contrariou completamente a medicina. Então, mas de forma geral, sepultar um filho é sempre muito doloroso. Mas é importante que nós devemos compreender a questão do tempo, de 6 meses. Nós devemos, se passar disso, não é nenhuma vergonha. Vai para um psicólogo, vai procurar ajuda. Isso não é nenhuma vergonha, muito pelo contrário, isso é saudável procurar ajuda. Isso mostra que você, a pessoa, você não quero isso para você, mas se for o caso, mostra que você realmente quer sair daquela situação, né? Talvez uma depressão, uma ansiedade, está sofrendo por conta daquilo. Então é bom que nós realmente busquemos ajuda especializada. Sinopse: no período do luto, o cristão não deve culpar a Deus, mas em Cristo manter viva a esperança. Então vamos manter a nossa esperança viva no Senhor Jesus. Conclusão: sem dúvida, a morte é uma experiência muito dolorosa para o ser humano. A de um filho, então, tem uma sobrecarga psicológica imensa. A dimensão da dor, da perda de um pai e de uma mãe é incalculável. Verdadeiramente, o pai e a mãe, quando perdem seu filho, é algo, né, uma dor que somente eles conseguem compreender. E mais uma vez eu vou dizer, é uma lição muito difícil de falar, porque é delicado. Conheço pessoas, você certamente deve conhecer pessoas, né? Pai, mãe, que tiveram que sepultar seus filhos por inúmeras razões, né? Enfermidades, talvez um atropelamento, um acidente, né? Ou o filho ou a filha que foi para outros lados, né? Pegaram um caminho errado na vida e por conta disso, consequentemente, perderam suas vidas. Então é uma situação muito delicada. É sem dúvida a lição mais difícil do trimestre, porque mais uma vez vou dizer que as demais lições nós como pessoas temos como consertar. Agora a morte não tem como consertar, somente o Senhor Jesus é capaz de ressuscitar. Mas nós sabemos que mesmo se o Senhor Jesus ressuscitar, essa pessoa morrerá de novo, como foi o caso de Lázaro. Lázaro morreu 2 vezes. O filho da viúva de Naim também morreu 2 vezes. Então, de qualquer forma, mesmo que o Senhor Jesus venha ressuscitar alguém, essa pessoa morrerá de novo. Então, é uma situação muito difícil, né? A morte é uma situação muito delicada, mas nós devemos, no Senhor, ter esperança. Revisando o conteúdo. Número 1. Homem sincero, reto, justo, temente a Deus e por isso se desviava do mal. Número 2, a Bíblia mostra que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias, ou seja, havia zelo, cuidado do patriarca para o bem-estar espiritual de seus filhos. Mais uma vez aqui eu vou falar para você de novo, continue orando por seus filhos, ainda que você não seja nem pai nem mãe ainda, continue orando para que o Senhor te dê essa bênção. Número 3, o capítulo 1 de Jó mostra a reação do patriarca diante da notícia trágica da morte de seus filhos. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou ao Senhor. Número 4. O antigo patriarca nos ensina a viver a confiança em Deus, mesmo no momento delicado na morte inesperada de um ente querido. Número 5. Diante da dor da família de Lázaro, nosso Senhor agitou-se no espírito, comoveu-se e chorou. Então que nós venhamos, sempre em questões de luto, nós venhamos realmente pôr isso para fora, né? Chorar ou ficar em silêncio, mas se gritar, se for o caso. Mas importante é que nós venhamos viver o luto com esperança em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo que naquele grande dia todos nós estaremos juntos nas mansões celestiais, glorificando e exaltando aquele que nos deu a vida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula. Eu vou te deixar aqui um texto, lá de Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, é bem difícil esse texto para a gente viver nessa situação de quando os pais sepultam os filhos. Eclesiastes 7:2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. É um versículo bem difícil para nós observarmos numa situação dessa de luto, mas que nós venhamos compreender que na casa onde há luto é melhor do que ir na casa onde há um banquete, porque certamente onde há luto nós somos mais humanos, nós nos compadecemos da família daquela pessoa que partiu e que nós venhamos até mesmo em vida
ter isso para o nosso coração, se compadecer das pessoas, né? Estendendo a mão enquanto as pessoas são vivas, porque depois que as pessoas partem para a eternidade, não tem mais o que fazer. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa, não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!